Senhor presidente, vereador Bressan, até estava pensando, mas eu conversei com o vereador Zanquim e na outra semana fiz uma provocação sadia, vereador Zanquim, com relação a esse tema que eu considero muito importante, que talvez muita gente não consiga compreender o que isso representa para a sociedade, que é a questão do engajamento comunitário. O quanto as pessoas precisam se aproximar da própria cidade e precisam ser estimuladas a se aproximar da própria cidade, né? O município tem que criar formas de gerar esse engajamento comunitário. E eu não consigo pensar no engajamento comunitário sem a gente acrescentar algo nesse processo, que é a educação patrimonial. Isso aflora ainda mais quando acontecem grandes eventos na cidade. Foi o caso da Festa da Uva, que foi o que eu falei na semana passada. O senhor trouxe aqui ontem novamente esse tema. E quando acontecem esses grandes eventos, que a gente percebe o quanto a gente precisa trabalhar isso permanentemente em Caxias do Sul. O quanto isso faz falta para a cidade, e isso tem um impacto, inclusive, financeiro, de geração de emprego e renda, e de marketing espontâneo que pode representar para Caxias do Sul. Por isso que, na minha visão, o engajamento comunitário precisa ser trabalhado todos os dias do ano, nas mais variadas formas. Vou dar um exemplo aqui. Ano que vem nós teremos a Festa das Colheitas, né? O que está sendo preparado, programado para incentivar com que as crianças do nosso município entendam o que é a Festa das Colheitas, o que ela representa para o nosso interior, para o nosso agricultor, o quanto isso pode gerar de movimentação dentro da cidade de Caxias do Sul. Momento oportuno, uma parte. Essa junção do engajamento comunitário com a educação patrimonial, ela trabalha muito a questão do reconhecimento, da valorização e, consequentemente, da preservação desse patrimônio, seja ele material ou imaterial de Caxias do Sul. Então, eu tenho convicção de que isso é uma prática educativa social que nós precisamos fazer em Caxias do Sul, né? Entre aspas, aqui, uma alfabetização cultural, né? Que é apresentar o patrimônio da cidade para as pessoas, principalmente para as crianças, né? Que estão começando a entender o que é a cidade, e isso é uma transversalidade entre secretarias. Obviamente que depois que as secretarias estiverem engajadas nisso, e aí cito algumas aqui: turismo, cultura, esporte, a Festa da Uva, a Secretaria da Educação, todas elas a gente pode agregar as entidades da cidade, que muitas fazem isso, mas que precisam cada vez mais de incentivo. A preservação do patrimônio conserva e preserva a história e a cultura da cidade. Nós estamos aí, esse trabalho que o vereador Rafael vem fazendo há tempo com relação à Maesa, e tudo impacta também nessa preservação, né? A gente não precisa ir muito longe para entender que a Maesa faz parte e necessita de engajamento comunitário, que as pessoas se apropriem desse movimento, desse processo, desse prédio, desse monumento histórico, né? Com educação patrimonial, que entendam o que representa a Maesa para a cidade de Caxias do Sul. Então, isso tem que ser permanentemente na cidade. E a gente não enxerga isso, não vislumbra isso. E é algo que, na minha visão, faz falta, e ele acaba representando isso quando a gente tem eventos que acontecem na cidade, quando a gente tem dificuldade de dizer o que fazer em Caxias, e nós temos muito o que fazer em Caxias, mas nós precisamos educar a cidade, que ela possa ajudar a vender Caxias do Sul. Vereador Zanquim, seu parte, depois eu dou sequência. Obrigado, vereador Felipe. Eu sou um entusiasta, mas um entusiasta mesmo, dessa questão da gastronomia e culinária ligada a uma região. Por exemplo, os Estados Unidos e Atlanta, a terra da Coca-Cola, também é a terra do pêssego. E eles têm a festa do pêssego. Aqui nós temos a festa do morango e assim por diante. Mas o que acontece? A gente tem que semear em terra fértil. Eu estou vendo os adultos regredindo. Nós temos que investir nas crianças. E essas crianças, assim como foi meu projeto de educação financeira nas escolas, eu acho que o senhor usou uma expressão que eu achei muito bacana, que é alfabetização cultural. Isso. Pegar essas crianças e levar para uma colônia, levar para um evento, levar nos pavilhões da festa, intensificar isso. Aí essas crianças levam para casa, para o papai e para a mamãe,
toda aquela educação que aprenderam a separar o lixo seletivo e orgânico, né? Na minha geração, a gente enfiava tudo no lixo e vai embora. E os filhos vão para casa e dizem, papai, isso aqui é assim assado. Então, conta comigo nesse apoio. Eu acho que, veja, o senhor já está falando da próxima festa das colheitas. Isso é planejamento. Planejar é pensar antes de agir. Qualquer evento planejado, a chance de sucesso é maior. Parabéns pelo tema. Obrigado, vereador Zanquim. E o que a gente precisa fazer, e muitas vezes, e algumas entidades fazem, principalmente as voltadas à área da arquitetura, né, do planejamento da cidade, o Viva Cidade faz muito isso, o Mosaico na Quebrada faz muito isso, são esses debates institucionais, que eles acabam formando dentro da própria sociedade pessoas que conhecem onde estão morando, onde estão vivendo e acabam vendendo isso para fora, obviamente gerando aquilo que a gente tem debatido aqui, que é o engajamento comunitário. Então, essas práticas educativas, né, tem a questão da educação formal, que é institucional isso, né, as escolas, mas também tem a educação não formal, que a gente pode trabalhar isso com os indivíduos diretamente, com as entidades, com os clubes, com os serviços, enfim, com tudo isso. Né? Então, a comunidade, nós temos que incentivar com que a comunidade se relacione com o meio. Se nós conseguirmos fazer com que a comunidade entenda onde está vivendo, consequentemente, isso vai ter um resultado para a cidade e para a comunidade muito grande. Vereadora Estela, seu à parte. Muito obrigado. Nós estivemos juntos em uma atividade na Fluência Casa Hip Hop, na zona norte da nossa cidade, onde foi apresentado o diagnóstico territorial da Zona Norte. A Fluência Casa Hip Hop, ela também faz esse trabalho com a comunidade, de envolver a comunidade não só em atividades culturais, em atividades artísticas, mas também em atividades que trabalhem a autonomia e o pensamento crítico da sociedade, do território, e faz diagnósticos, pesquisas, para que a gente entenda quais que são as realidades daquele território e entenda a possibilidade e a importância de pensar as políticas públicas através dessas pesquisas. E isso é extremamente importante, porque é feito com a participação da comunidade. Eu acho isso fundamental, porque não é nós pensando de forma desgrudada dessa realidade, mas é pensando através da realidade com as pessoas e com a participação popular. Muito obrigado. Perfeito, vereador Estela. Nós estivemos juntos lá, o vereador Lucas estava também, o vereador D'Ambrosio, o vereador Renato Oliveira também esteve lá na Fluência. E é isso, né? Eles engajaram a comunidade no seu próprio meio, né? Engajaram no seu próprio meio. E é isso que a gente tem defendido. Né? Essa questão da interpretação patrimonial, ela causa uma sensibilização aos locais, obviamente, e, consequentemente, quem vem de fora acaba sendo sensibilizado por essa própria comunidade. Então, é Caxias vendendo e falando bem de Caxias. É isso que nós precisamos fazer acontecer aqui na cidade. E incentivar esse empoderamento da cidade. Né? Nós temos que... Eu sempre dou um exemplo muito simples. Se um veículo chega em Caxias do Sul, de Farroupilha para cá, e entra em direção ao Estádio Centenário e para no posto que tem na frente do Estádio do Caxias e pergunta para qualquer pessoa que está ali, o que tu me indica fazer hoje em Caxias? O que as pessoas dirão? Quem é o perguntado, o que ele vai indicar para fazer em Caxias? E é isso que nós precisamos fazer, né? É gerar isso para a cidade, para a sociedade, para entidades, que a gente possa vender Caxias. E isso nós vamos engajar a cidade, com que a cidade fale bem de Caxias do Sul. Então, eu vou trabalhar muito ainda essa questão. Isso tem reflexo no turismo, no esporte, na cultura, na preservação do patrimônio, na geração de emprego e renda, consequentemente. E existem algumas falas que eu acho que são emblemáticas, e eu vou usar, só para concluir aqui, uma citação, né, do Bolan, que ele diz o seguinte: a proteção ao patrimônio deve ter necessariamente um tratamento orientado para a sua apropriação pela comunidade por meios de diferentes usos, turísticos ou não, pois é assim que ela poderá se apropriar dos seus espaços públicos para desenvolver urbanidade e efetiva participação. Acho que esse é um belo resumo daquilo que a gente precisa praticar e levar adiante aqui em Caxias do Sul. Obrigado, senhor presidente. Declaração, presidente.